Veja no ICL Notícias, segunda edição. Mentindo na terra de Trump. Em audiência do tarifaço, Flávio Bolsonaro critica Lula, omite caso Dark Horse e tenta colar caso Master no PT. Temor na campanha de Flávio. Aliados temem vazamento de vídeo de pré-candidato em festinhas de Vorcaro e montam estratégia de resposta. Dança das cadeiras. Lula faz trocas para compor equipe de campanha e ministro José Guimarães fala em radicalizar estratégia eleitoral. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Aliás, já começou. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Hoje é terça-feira, gente, 7 de julho de 2026. Vou dar boa tarde especial hoje para Guaíra, em São Paulo. Aliás, para a Rádio Alternativa 88.9 FM, mais uma que faz parte da nossa rede de retransmissão aqui do ICL Notícias. Se você quiser fazer parte dessa comunidade que só aumenta a cada dia, manda um alô pra gente. Escreve para retransmissão@icl.com.br. Boa tarde também para o meu parceiro diário, Chico Sá, meu amigo. Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi, nessa terça de Copa. Uma terça em que nossa derrota conseguiu ser mais ampliada ainda. Porque essa vitória, com tanto brio da Argentina, mostrou que a gente realmente anda fraco das pernas em matéria de futebol. Mas aproveito para mandar meu beijo para Guaíra. Tenho grandes amigos em Guaíra, terra boa. Bom demais, Chico. Eu vou aproveitar, antes da gente começar o nosso noticiário, e chamar a nossa enquete no Papo Legal. Por favor, vamos lá. Aliás, já vai votando aí, hein, Chico? Já pode abrir, estou abrindo aqui a nossa rede social. Te pergunto, um eventual vazamento de imagens de Flávio numa festa de Vorcaro pode abalar a campanha dele? Sim, o eleitorado dele é conservador, ou não, porque a maioria faz coisa pior, ou ainda, talvez, depende do que seria revelado. Você vota a gente comenta. Abala, destrói, acaba. Sabe por quê? Não por moralismo de ninguém, é porque eles passaram a vida inteira dizendo Deus, pátria, família, Deus, pátria, família. E digamos que se vem um vídeo ali direto da suruba do Vorcaro, para quem é metido a religioso, quem engana a população dizendo que é religioso, quando na verdade não é, essa hipocrisia vai ter um eco muito forte. Chico, eu concordo com você, a gente vai voltar a discutir esse tema, analisar com mais calma, mas a gente vai começar falando de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Claro, é o assunto do dia. Ele que é pré-candidato à presidência e teve uma fala de 5 minutos na audiência lá nos Estados Unidos. Ele disse que o momento eleitoral é o pior possível para a implementação do tarifaço de 25% proposto pelo governo Donald Trump contra os produtos brasileiros e pediu a suspensão das taxas. Teve uma defesa anterior do presidente Lula falando em soberania brasileira, acusando o Flávio Bolsonaro de entreguismo e, claro, o bolsonarista o Flávio ele tentou conter danos eleitorais, criticando o presidente Lula, afirmando que o Pix não compete com os sistemas americanos. Tem um trecho aqui da fala dele, a gente já vai chamar a Alice Maciel lá em Brasília, mas antes vamos colocar aqui na tela para você acompanhar junto comigo. Ele diz o seguinte, então, Flávio Bolsonaro: em apenas 90 dias, o cenário político do país poderá ser completamente diferente. Impor agora uma tarifa que seria difícil de reverter, premiando aqueles que são responsáveis pelas ações em questão e punindo aqueles que suportaram suas consequências, seria o pior momento possível para agir. É uma fala muito parecida com a carta que ele já tinha enviado. No site do ICL, foi o Jamil Chad que apurou essa história, ele chamou a atenção que no discurso o Flávio Bolsonaro citou o Banco Master mais uma vez, omitiu
de novo, qualquer encontro ou relacionamento dele com o Daniel Vorcaro. Ele citou o Master como um exemplo de como, supostamente, acredite se quiser, o governo Lula estaria envolvido com o esquema de corrupção. Então, além de fingir que nada aconteceu, ele também acusou o adversário dele, né, o governo Lula. A gente vai chamar a Alice Maciel diretamente de Brasília. Alice, boa tarde para você. O Flávio, ele quer de qualquer jeito, né, desfazer essa ideia de que foi uma ofensiva dele, do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro, né, que gerou essa iniciativa do Trump de punir o Brasil. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico, a todo mundo que está nos assistindo. É isso, Gabi. O senador está fazendo um movimento, né, para a campanha, para inverter a imagem de que teria sido ele e o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, responsáveis pelas taxações aqui no Brasil. A gente teve essa primeira taxação, depois um movimento de lobby do Eduardo Bolsonaro com o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, apoiando a taxação contra o Brasil, e agora o Flávio querendo mudar aí essa imagem para mostrar a ideia dele de que ele teria ido nos Estados Unidos para tentar salvar o país dessa taxação. E o que chamou a atenção, inclusive, Gabi, até tem uma reportagem do Kleber no site do ICL, é que o Flávio encaminhou, a pré-campanha do Flávio encaminhou as imagens dele lá nos Estados Unidos, e na foto eles cortaram o Eduardo Bolsonaro, que tudo indica que é um sinal também, né, de que ele está querendo aí afastar essa imagem, porque o Eduardo virou essa cara, né, desse movimento, desse lobby nos Estados Unidos pela taxação. Mas aqui, né, os aliados do Flávio ainda temem um pouco esse movimento, porque se o governo americano manter, né, essa ideia de taxar o país, o Brasil, isso pode não pegar muito bem para o Flávio Bolsonaro, que, aliás, antes de viajar para os Estados Unidos, tinha enviado uma carta para o governo americano pedindo apenas a suspensão da taxa e não o cancelamento. Ele solicitou a suspensão, pelo menos até as eleições. É muita cara de pau, né? Eles tiram a foto estão cortando, estão editando a foto do Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo virou a cara, né? Ele virou ali quase ele é o grande enviado especial aos Estados Unidos para lutar por tarifas para o Brasil. Eles tiraram a foto do Eduardo Bolsonaro e eles proibiram o Paulo Figueiredo de acompanhar a comitiva. Por que essa proibição? Porque o Paulo Figueiredo ficou com a cara, não das tarifas, mas com a cara do representante misógino maior, daquele que luta, inclusive, para que as mulheres percam o direito a voto no Brasil. Que há um movimento nos Estados Unidos que defende muito isso, que vem defendendo historicamente a retirada das mulheres do processo democrático e do processo de votação. Então, as declarações do Paulo Figueiredo recentes são todas nessa linha. Que voto de mulher não presta, que mulher não sabe votar, e se for solteira, vota mais errado ainda. Quando tem marido, o marido ainda dá uma força e ela melhora o voto. Então, isso pegou muito mal, essa declaração, esse teor das declarações do Paulo Figueiredo. É por isso que a gente não viu o Paulo Figueiredo hoje também ao lado do Flávio Bolsonaro nessa comissão dos Estados Unidos, de comércio dos Estados Unidos. Aliás, tem muita gente que o Flávio Bolsonaro está tentando apagar nessa pré-campanha, né, mas Chico? vai ficar pior do que o Luciano Huck, que faz foto com todo mundo, fica tentando apagar, porque todas costumam dar confusão depois. Porque ele está tentando fazer colar essa imagem de moderado, até o próprio irmão Eduardo Bolsonaro, ele sabe que de alguma maneira queima o filme dele, né? O Eduardo, que foi até condenado recentemente, né, por coação no processo do Jair, mas falando especificamente do caso dos Estados Unidos, porque o Eduardo já está fazendo lobby lá no governo Trump já faz bastante tempo, contra o Brasil, de alguma maneira, punindo ou autoridades específicas, né, Lei Magnitsky, ou também sanções econômicas, e agora
até já cortaram a imagem do Eduardo Bolsonaro, né? Sim. Passa a tesoura, corta o homem. Que vai ali acompanhar o irmão na audiência, mas que não aparece nas imagens de divulgação, Alice. Exatamente, Gabi. E depois dessa audiência, o Flávio também gravou um vídeo criticando o governo Lula, voltou a falar, falando que ele foi até lá nessa audiência, que o governo não enviou nenhum representante. E o Jamil Chad também na coluna dele conversou aí com algumas pessoas que acompanham essas audiências há um tempo e não é muito comum os governos enviarem representantes para falar nessas audiências porque o governo considera que já tem uma negociação ali via diplomática, né, via o Ministério das Relações, via o Itamaraty. Então, também o Flávio está tentando, atacar o governo, inverter essa imagem dele e se colocar como salvador. Em relação ao Eduardo, vai ser difícil, né? O irmão dele está aí atuante na campanha dele, vai ser um pouco difícil ele conseguir descolar, apesar de cortar a foto, a imagem do Eduardo da foto. E o pior é que essa gente está fazendo campanha eleitoral a partir dos Estados Unidos, né? Parece que são candidatos ao Senado no Texas e não a presidente da República do Brasil. Todo dia eles estão lá. E outra, o Flávio, em algumas viagens, foi bancado pelo Senado, bancado pelo dinheiro público do Brasil. Não sei como está sendo essa viagem, provavelmente deve ter sido o Senado que banca mais uma viagem para falar 5 minutos, para tentar desfazer a confusão que ele fez contra o Brasil. Sem contar que é um senador da República Brasileira, deveria lidar com outro igual, vamos dizer assim, do governo dos Estados Unidos. Exatamente. Né? E não ficar agindo como se ele tivesse alguma competência como tem o Itamaraty, por exemplo. Mas, Alice, eu queria seguir aqui trazendo um outro assunto que tem a ver com família Bolsonaro, que é o seguinte: a empresa que financiou o Dark Horse, o filme sobre a vida do Jair Bolsonaro, repassou 26 milhões de reais para uma firma que, segundo a Polícia Civil de São Paulo, lavava dinheiro para o PCC. Vamos entender essa história de acordo com o relatório da polícia obtido pelo portal Metrópolis. A Entre Investimentos depositou dinheiro de fevereiro a abril de 2025 na conta da ACX ITC Serviços de Tecnologia. Mas a empresa, suspeita de ligação com o tráfico, está em nome de um vendedor de pipa, que admitiu ser laranja desse negócio. Meu Deus do céu. A Entre Investimentos, Chico, acompanha aqui, porque é complexo. A Entre Investimentos está em nome de Antônio Carlos Freixo Júnior. Foi por meio dessa empresa que o Daniel Vorcaro enviou dinheiro para supostamente financiar o filme, né? Que é uma versão alegada pelo Flávio Bolsonaro. Essas investigações elas foram encaminhadas para a Polícia Federal. Então, quanto mais a gente puxa fio dessa história, mais desdobramentos, assim, surreais parece que vão aparecendo. Surreais, não, é tão loucura esse personagem da pipa aí que apareceu, que na hora me ocorreu aquela música de auditório do programa Silvio Santos, A Pipa do Vovô Não Sobe Mais. Lembra dessa? Lembro muito bem. É só o que pode me ocorrer, é tanto surrealismo que só me veio essa canção lá do auditório do Silvio Santos. A própria Prefeitura de São Paulo já descobriu também um lote de notas frias em relação ao financiamento daquela ONG. Eu não entendi direito, eu não sei se estão rifando a personagem que comandava a ONG, a Karina, se começaram a rifá-la ou se estão apurando para valer o escândalo do Dark Horse junto à Prefeitura de São Paulo. Ainda me resta essa dúvida. Boa dúvida para a gente também passar para a Alice Maciel comentar aqui com a gente. Essa investigação da Polícia Civil, que foi revelada aí pelo Metrópolis, ela foi encaminhada à Polícia Federal porque apareceu a Entre Investimentos, que está sendo investigada na Operação Compliance Zero, que apura as fraudes do Banco Master. E, de acordo com relatórios do COAF, relatórios de inteligência do COAF, a Entre Investimentos recebeu mais de 159 milhões de reais de fundos
de investimento que estão sendo apontados aí no esquema do Banco Master, né, na fraude, que teriam participado da fraude do Banco Master, e é a Entre Investimentos que, de acordo com o Intercept Brasil, enviou pelo menos 61 milhões para o filme Dark Horse. Né? A negociação era de 124 milhões e apareceram pelo menos as notas de 61 milhões. E essa é a mesma empresa que agora surge aí fazendo repassando esse dinheiro para essa empresa super suspeita de lavagem de dinheiro. Inclusive, na matéria tem informações aí que esse vendedor de pipa contou, né, que ele é laranja mesmo, que procuraram ele estava na rua, que procuraram ele oferecendo, se eu não me engano, 5 mil reais para ele ser o representante dessa empresa. Que loucura, estão catando laranja na rua, né? Quer ganhar 5 mil aqui? Vem cá, tem um filme aí, um filme sobre o Bolsonaro, você quer assinar isso aqui? Esse papel, assina que não tem nada, não vai pegar nada contra você. É melhor do que você vender 1000 pipas agora no final de semana lá no Parque do Carmo, aqui na Zona Leste de São Paulo. Então, parece assim, né? Estão pegando na rua, catando e colocando ali um recibo de laranja para o cara sair assinando. Meu Deus do céu, é muita cara de pau. Os caras acham que não vai dar nada mesmo, né? Realmente, essa história é mais um absurdo, né, relacionado a esse caso. E um caso que muito bem observou aqui a Alice Maciel, investigação que foi encaminhada para a Polícia Federal. Então, logo, logo, a gente deve ter mais desdobramentos a respeito dessas investigações. Agora, falando em Flávio Bolsonaro, você queria comentar, Alice? Não, Gabi, eu acho que é só o que eu ia comentar é que vão surgindo, né, novas investigações, novos indícios de que essas empresas realmente elas eram usadas para esquemas, né? Assim, esse é mais um esquema que ainda a gente não sabe se está diretamente relacionado ao Banco Master ou não, mas era uma empresa que era usada, tudo indica aí pelas investigações, nas fraudes do Banco Master e que aparentemente surgiu um outro esquema que ainda está sendo investigado e vamos ver se uma coisa tem a ver com a outra diretamente, né? Olha, notícia que acabou de sair aqui também, para atualizar essa história do Dark Horse, o deputado Lindbergh Farias acionou o Supremo Tribunal Federal após essa nova ligação entre o financiamento do Dark Horse, o Banco Master e essa empresa apontada em investigação sobre lavagem de dinheiro do PCC. Então, é um desdobramento desse assunto que a gente está comentando aqui, o caso que foi levado a uma outra instância a partir do Lindbergh. E seguimos aqui, eu quero falar de palanque e de questões eleitorais, né, das nossas eleições ligadas a esse cenário do bolsonarismo. Tem um indicado pelo Flávio Bolsonaro para concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro. Então, atenção, você que é do Rio de Janeiro, né? Segura minha mão aqui, aliás, quem é do Rio de Janeiro, porque o cenário não tá fácil, né? Não tá. Para o Fluminense, para o eleitor fluminense. Mas o ex-prefeito de Belford Roxo, o Márcio Canella, do União Brasil, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal. E para se ter uma ideia da proximidade com o clã Bolsonaro, a ex-vereadora Rogéria Bolsonaro, que é mãe do Flávio Bolsonaro, é a primeira suplente na chapa do Canella ao Senado. Uma personagem que estava aí meio sumida das notícias, né? Colocaram para ser suplente, seria a suplente, né? Pois é, tem outro alvo também dessa operação, que foi o delegado Marcos Amin, ex-chefe da Polícia Civil da gestão do Cláudio Castro. Eles são suspeitos de participar de uma organização criminosa que usaria postos de combustíveis para lavar dinheiro. Essa operação é um novo abalo, né, na montagem de palanque do Flávio Bolsonaro agora no Rio de Janeiro. Foi o segundo nome da chapa que foi atingido por uma investigação da Polícia Federal em menos de 2 meses. Ele deve ser substituído, segundo uma apuração do jornal o Globo, e uma nova crise que acontece quando o Flávio ainda não conseguiu resolver a vaga que foi deixada pelo Cláudio Castro, né? Até semana passada, o líder do PL na Câmara dos Deputados, o Sócines Cavalcante, ele estava ali entre os cotados, só que o avanço na investigação da Polícia Federal
sobre um suposto desvio de dinheiro nas cotas parlamentares reduziu completamente quase, né, as chances dele disputar o Senado. Ainda não dá para bater esse martelo, mas jogou ali um balde de água fria no bolsonarismo também, e principalmente no cenário do Rio de Janeiro. Alice. É isso, Gabi. Eu queria lembrar também que essa operação, hoje foi a 6ª fase dessa operação, ela chama Unha e Carne. E nessa operação também, quem foi alvo dela atrás, né, um tempo atrás, foi o Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que está preso já, e ele também que era um dos nomes ali que estavam sendo sondados, cotados pela equipe do Flávio para candidatar ao governo do Rio de Janeiro. Então isso, como ele foi preso há um tempo, já tinha sido descartado, mas era um nome também ali do entorno do Flávio, que foi atingido por investigação da Polícia Federal, que estava aí sendo cotado para as eleições agora desse ano. E o Canela, ele foi prefeito de Belford Roxo, ele era presidente do União Brasil no Rio de Janeiro, muito ligado também ao presidente do partido Antônio Rueda. E como você falou, ele era o candidato aí ao Senado. A operação de hoje tinha um mandato de busca e apreensão contra ele, mas ele foi preso porque encontraram um fuzil. Foi preso por porte ilegal de armas. E aí vamos ver agora quais são os outros nomes, né? Como eles vão se reorganizar. A Rogéria, né, mãe de Flávio, Eduardo e Carlos, que era o nome cotado aí como suplente dele. Tá difícil, né? Não tem como encontrar um nome para o palanque do Flávio Bolsonaro que não esteja enrolado com alguma coisa. E o pior é que a maioria desses personagens dos escândalos do Rio tem ligações com organizações criminosas, normalmente com o Comando Vermelho. É daí que o Flávio Bolsonaro, quando fala daquela questão de tornar as organizações criminosas do Brasil terroristas, ele jamais cita o Comando Vermelho, ele cita apenas o PCC, porque tem uma ligação mais com São Paulo. Então, talvez para proteger os amigos dele, ele nunca cita, quando fala de tornar organizações criminosas do Brasil terroristas, jamais ele cita o CV, a sigla do Comando Vermelho. Muito bem observado, Chico. Acho que é um passado do Flávio Bolsonaro que tanto ele como o pai, né, já condecoraram. Sim. A Alerj, no caso do Flávio, por exemplo, personagens da polícia que tinham ligação com as milícias e milicianos, né? O Adriano da Nóbrega, por exemplo, é um desses casos. Tinha até gente empregada no gabinete do Flávio Bolsonaro, né? Ex-mulher, mãe. Enfim. Exatamente. Não, é como esse personagem de hoje, aliás, o Erlei Salazar, aqui na nossa audiência, ele fala que foram 8 fuzis. Imagina, não foi só um fuzil, 8 fuzis no carro do candidato ao Senado, que era candidato ao Senado do Flávio Bolsonaro. Então, é essa gente, normalmente ligada a crimes pesados. Nesse caso, foi diretamente a máfia dos combustíveis, mas quando você puxa a máfia dos combustíveis, para lavar o dinheiro, eles acabam caindo noutra lavanderia. Normalmente o tráfico de drogas, jogo do bicho, não tem saída. É essa turma, assim, o grande balcão da candidatura de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Não há como negar, acho que ele nem tenta negar mais, não tem como. Essa história das armas, você está falando do Canela, é isso, Chico? Sim, do Canela. Diga, Alice, rapidinho para a gente fechar esse tema. Não, eu quero falar porque os postos de combustíveis, né, esse esquema dos postos de combustível, inclusive eles encontraram movimentação de mais de 7 bilhões, eram exatamente usados para lavagem de dinheiro, né? Era um esquema de uma rede de postos de combustíveis na região metropolitana do Rio, que era usado para lavagem de dinheiro da organização criminosa. Boa, bem lembrado. Que aí tem ligação, aparentemente, né, com o Comando Vermelho, enfim. Jogo do bicho também está aparecendo nessa investigação. É isso. Perfeito, ali. Só para fazer a observação, se eu não estiver errada, tá? Porque foi encontrada nessa 6ª fase com o Márcio Canela
uma questão de posse ilegal de arma que diz respeito a um fuzil no veículo dele. Então, pelo que eu vi as imagens aqui nessa fase dessa operação que foi encontrada, mas é uma observação bastante importante que você traz, Chico. Agora, vamos trazer um outro caso ligado, de alguma maneira, à família Bolsonaro, mas agora falando do Vorcaro, né, do caso do Banco Master. A Polícia Federal encontrou indícios de que conversas pessoais do Vorcaro, né, o dono do Master, com a ex-namorada, a Marta Graef, vazaram a partir do material da CPMI do INSS. Então, até agora, esses relatórios da investigação apontam que ainda não foi possível identificar o responsável por esse vazamento, porque diversos servidores da Câmara, do Senado também, tiveram acesso a esse material. Procurado o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, disse que preferia não comentar o conteúdo do documento, que não conhece, mas que, se precisar, os advogados dele vão se manifestar. Ele lembrou que a PF e a direção do Senado também tiveram acesso aos dados. E para tentar se aprofundar nessa apuração, a Polícia Federal quer ter acesso aos registros de acesso à sala cofre, onde esse material estava guardado, e também as câmeras de segurança. Enfim, os investigadores da Polícia Federal analisaram, né, os arquivos do celular do Vorcaro a partir da CPMI e do INSS, obtidos pela CPMI, né, e apontaram esses indícios de que os diálogos foram divulgados pela imprensa, né, e tinham conteúdos semelhantes a um arquivo contido nesse material. Então, o quebra-cabeça foi se encaixando por aí, Chico. Pode ter vazado tudo de lá, né? Já havia esse boato durante ali no finalzinho da CPI, de que, inclusive, muitos senadores haviam tido acesso aos vídeos da sacanagem, da festa de Trancoso, da famosa festa do Cine Trancoso, que o Daniel Vorcaro promovia lá, aquele que todo mundo tinha que deixar o telefone, o celular na entrada, as garotas de programa eram trazidas de fora do Brasil e por aí vai. Então, havia a suspeita desde aquele momento, no apagar das luzes ali da CPMI, havia a suspeita de que alguém tinha entrado nesse cofre, nessa sala do cofre, e teria tido acesso. Foi aquele momento, né, Alice, que rolou aquele Deus nos acuda de que o deputado tal está na festa de Trancoso, o senador tal. Foi naquele momento que foi um Deus nos acuda em Brasília. Alice. Eles estão tentando descobrir, né? Assim, muitas pessoas tinham acesso, porque os membros, né? Os deputados que eram membros da CPMI e os assessores autorizados por ele tinham acesso a essa sala cofre. Então, não eram pouca gente, por isso também a dificuldade da Polícia Federal, e agora eles estão querendo todos os registros, as imagens, para tentar mapear, porque na sala cofre eles podiam ter acesso às informações, mas eles não podiam fazer cópia, foto, de nada, né, de nenhuma informação que estava no celular do Vorcaro. Eles podiam ler, porque eles eram membros da CPMI, mas eles não podiam sair com essa informação lá de dentro, né? Então, o que a Polícia Federal agora é uma investigação que também está sob a relatoria do André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, tentar mais essas imagens, os registros, o livro de registros de acesso a todo mundo que entrou dentro da sala cofre quando essas informações do celular do Vorcaro estiveram lá. Muito bom. Alice, bom demais ter você aqui com a gente aqui nessa terça-feira. Obrigada, minha querida. Bom trabalho aí em Brasília. Bom demais, gente. Sempre um prazer. Boa noite para vocês, para todo mundo. Boa noite, querida. Um abraço, querida. Gente também. Um abraço, querida. Rodrigo Viana está chegando aqui para conversar com a gente, Chico. Mas antes disso, eu queria aqui trazer uma notícia que a gente vai analisar junto com o Rodrigo Viana, junto na nossa mesa redonda. É o seguinte, sabe o deputado federal Zé Trovão, do PL de Santa Catarina? Sim, conheço a figura. Construiu uma carreira, né, dentro do bolsonarismo mais extremista. Pode chegar, Rodrigo. Ele fez duras críticas à postura, sabe de quem?
Do Jair, né? Do Jair Bolsonaro. Opa. Acredite se quiser, Diz viu? que é um covarde. Diz que ele é um covarde. Ele estava falando da derrota nas eleições de 2022. Deu uma entrevista para um podcast, o Quintou, a gente vai chamar aqui na tela. Ele estava falando que o Bolsonaro é covarde, ele culpou o ex-presidente pelas prisões, né, de apoiadores durante os ataques do 8 de janeiro. Está aí na tela. Ele diz: covarde, covarde, não podia ter feito aquilo, porque hoje tem milhares de pessoas presas por conta daquilo. Eu não admiti aquilo que foi feito. Tinha que ter falado, pedi as eleições, seja de maneira democrática ou não, perdi as eleições, vão para casa. Olha isso, até um bolsonarista. Gente, mas o que esse rapaz bebeu? Usou alguma substância ilegal? Teve um rompante de iluminação. Não recebeu a parte do fundo partidário que lhe cabia. Ou está incomodado com a... Disputa de voto, né? Com a disputa de voto em Santa Catarina, que o Bolsonaro está impondo... a família toda está indo ser candidato lá, né? Verdade. Só faltou a Val do Açaí, lembra da Val? Cadê a Val do Açaí? A Val do Açaí para ser candidata também lá em Santa Catarina. Não, e eu descobri hoje que a Rogéria, a mãe dos três irmãos Metralha, né? Ia ser a suplente, né? Eu que não ia ser suplente de ninguém, eu que não ia ser candidato, tendo alguém da família Bolsonaro como suplente. É perigoso. Mas a gente, porque para desaparecer é o segundo. Pelo amor de Deus. A gente consegue entender melhor assim, esse rompante de iluminação, que não é, na verdade. É porque o Renan Bolsonaro, o filho 04, sim. ele fez uma dobradinha nas redes sociais com o Eduardo Bolsonaro para atacar o Zé Trovão, porque ele anunciou que vai ser candidato à Câmara Federal. E nessa briga toda ainda tem o Nicolas Ferreira, né? Eles ainda estão acusando o Nicolas Ferreira, os filhos do Jair Bolsonaro, de se aliar a Michele, a madrasta, para usar o clã para buscar protagonismo entre os eleitores de direita. Então tem todo um caldo ali que o Zé Trovão falou, opa, vou tirar meu corpo fora. Vive num bom momento. Essa é uma apuração eu creio que da Andréa Sadi na Globo News de ontem ou hoje, dando conta que teve uma mãozinha amiga da assessoria do Nicolas Ferreira no vídeo da Michele. Então teve a técnica ali, a estética do Nicolas nessa mensagem da Michele. Então, é um momento de fragmentação total da extrema-direita, né? Disputa pelo espólio mesmo, né? O que vai sobrar dos votos do velho Bolsonaro. Será que eles já estão sabendo que o Bolsonaro já está mais para lá do que para cá? Não sei se ele vai continuar vivendo muitos anos, mas talvez do ponto de vista psíquico já não esteja no comando das suas faculdades. Eu creio que é isso. Que não dá mais para o cara. Então é a hora de disputar, porque o espaço vai ficar vazio, né? Já está meio vazio o espaço, né? Porque você lembra, o Lula ficou preso em Curitiba, mas ninguém nunca teve dúvida que o Lula era o comandante de um campo político no Brasil, né? Ele recebia as pessoas, inclusive convidados internacionais e tal. Agora o Jair Bolsonaro se desmilinguiu, né? Como liderança, não consegue liderar mais nada e tem essa briga comendo solta aí, mas eu achei incrível mesmo. Me parece um recado, né, Gabi, de quem está descontente, né? O Zé Trovão descontente porque o Jair Renan vai roubar voto dele, ou a presença de vários candidatos lá em Santa Catarina vão dificultar a reeleição do Zé Trovão? Será que é isso? Total, não. Tem cheiro disso, Tem total. E aí já apareceu o Eduardo Bolsonaro dizendo que acha muito estranho o Zé Trovão dizer que o Jair é covarde, porque o Jair ajudou a salvar o Zé Trovão em não sei qual situação. Enfim, a briga está comendo solta, cara. É um negócio muito forte. Eles não se aguentam. Não. Eles não se aguentam, Rodrigo. Olha, já que a gente está falando aqui de espólio eleitoral e desse período que está gerando tanto caos ali na direita bolsonarista, eu queria falar aqui sobre orçamento secreto também. A gente teve a estreia da nossa série, que foi um mega sucesso nesse final de semana, e essa é a sua última chance de assistir os primeiros episódios. Tem um debate também com o Edu Moreira, Luísa Vilela, Luiz Costa Pinto e os nossos jornalistas, os nossos repórteres investigativos foram às 5 cidades brasileiras para investigar onde o dinheiro do orçamento secreto estava indo. Então você pode acompanhar hoje, 8 horas da noite, tem uma reapresentação gratuita desse lançamento. Não deixa de ativar o sininho aí, vai em icl.com.br/
reprise para acompanhar. Eu tenho visto, assim, é bastante didático, né? Entender como é que funciona o orçamento secreto para a gente entender o que está em jogo nessas eleições. Importantíssimo, para entender até como esse dinheiro todo vai ser usado muito agora na eleição. Você vai observar aí na sua cidade o deputado aparecendo com inauguração de quadra esportiva, ou dizendo que levou o dinheiro para lá e você não vai achar a obra dele em lugar nenhum, vai ser por aí. É isso. Então, vale a pena, quem não acompanhou ainda, hoje, 8 horas da noite, o especial Orçamento Secreto. É isso aí, Rodrigo e Chico. Seguimos aqui, ainda falando de eleições. Olha, tem uma história, eu já vou chamar a nossa convidada aqui, mas é que vale a pena a gente prestar atenção. Já falamos sobre isso aqui, né? Nas entrelinhas, também na enquete do nosso programa do Papo Legal, mas tem um temor muito forte ali rondando, assombrando a campanha eleitoral do Flávio Bolsonaro, né? Uma apuração da jornalista Bela Megali, do Globo, diz que os aliados dele procuraram o senador na última semana para se certificar. Olha, não tem chance de aparecer um vídeo seu aí numa festa do Daniel Vorcaro, com mulheres. Enfim, o Flávio ele garante que não existe nenhuma chance disso acontecer, mas o temor é que possam aparecer até imagens de um evento mais antigo que teria, inclusive, provocado uma crise no casamento do Flávio, isso 4 anos atrás. Se aparecer algum material do senador, já tem uma orientação da campanha, que é a de que o Flávio grave um vídeo com a esposa, um clássico, né? Um clássico. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que eu sou um bom marido, eu tenho até esposa. Isso, dizer, olha, a crise já foi superada, isso com a Fernanda, né, a mulher dele. Teve um evento também na semana passada do Partido Liberal, em que o Flávio estava com lideranças da direita, lideranças femininas, né, mulheres. E aí ele falou sobre a Michelle ter insinuado que ele esteve numa festa privada com o Daniel Vorcaro. Ele estava acompanhado da esposa, né, da mulher, e aí ele usou termos religiosos para se defender, disse que a Michelle Bolsonaro estava completamente desinformada e que a mulher sabe o homem transformado e convertido que ele é. Transformista? Transformado ou transformista, né? É isso. Mas ele já usa aí, já é a defesa. Um homem transformado. Para esse vídeo que vem, né? Que ele, porque ali ele coloca a possibilidade. Não, eu posso ter um dia sido assim. Um canalha ao ponto de estar numa suruba do Daniel Vorcaro. Mas agora eu sou um homem religioso, ligado à Bíblia e transformado. É isso que ele quer dar a entender, né? Aquele papinho de todo canalha, né? Todo canalha corre para isso. Ah, não, eu mudei, eu sou outro e tal, eu amo minha mulher. Aí descola uma declaração da própria mulher, perdoando, e por aí segue o jogo. E olha, eu nem estaria falando desse tema, nem ninguém aqui, se esse não fosse o tema quase único e obsessivo da família Bolsonaro, que é ressaltar a ideia de que são muito amorosos entre si e ligados à família. A ideia de família, a ideia religiosa e a ideia mais religiosa possível e correta e conservadora de família. Isso só é notícia porque eles se comportam assim. Perfeito, claro. Chico. Eu até aproveito para chamar a nossa convidada, que é a Tatiana Scarino, cientista política, para perguntar para ela se ela acha que um impacto teria, sim, um poder, de repente, de implodir até a pré-campanha do Flávio Bolsonaro, levando, por exemplo, em consideração isso que o Chico acabou de falar, né? Eles são calcados nesse discurso de família, né? Enfim, um discurso conservador, de que a família está acima de tudo e tal. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela, Rodrigo, Chico. Bom, eu não sou tão otimista em relação a isso, não, viu? É interessante, né, que a gente já tem casos sobre escândalos desse tipo ao longo da história, né, escândalos sexuais, que às vezes causam um abalo na opinião pública e outras vezes não. E é muito importante o que você disse, Gabi, que essa questão da família, né, eles se estruturam num discurso político ancorado num determinado tipo de família.
E nesse tipo de família, que é uma família conservadora, que tem elementos aí né, religiosos a sustentar essa família patriarcal, muitas das vezes é aceito que o patriarca da família cometa erros, desde que esses erros ele se arrependa desses erros e ele passe por um processo de conversão. Então isso é muito comum. Agora não seria a mesma coisa em relação às mulheres, né? Então a gente vê ao longo da história, né, de mulheres que estão em cargos políticos, como que a opinião pública reage de uma forma muito diferente. Então, embora ancorado num discurso de família, é de uma determinada família, que tem um determinado, né, contexto e um poder, né, que está orientando essa família, que é, né, o patriarcado. Então, eu não veria, né, como algo não muito... aliás, eu veria como algo que é comum, né, na política, que o Flávio Bolsonaro se afastasse desse discurso da corrupção, e a corrupção, estou falando não corrupção de bens públicos, o que pode acontecer também, mas nesse caso, corrupção da carne, e como um discurso religioso ajuda a sustentar essa conversão. Então, reconhecer o erro, reconhecer essa corrupção da carne, o leva, né, a algum tipo de redenção. Então, assim, eu não sei, né, do tanto que eu acompanho o bolsonarismo, o quanto isso vai impactar, eu acho muito pouco, né, hoje, né, pode ser que eu aí seja surpreendida, mas não é algo que eu acredito que vai impactar a campanha dele. Agora, o quanto que esse possível escândalo sexual poderia virar um escândalo político, porque são duas coisas diferentes, ainda que um possa fomentar o outro, né? A gente viu, por exemplo, né, em relação ao Bill Clinton, um escândalo sexual acaba virando um escândalo político. Se isso de fato vai acontecer, depende de uma série de outros elementos, né? Então, quando a gente fala de escândalo político, a materialidade, ela importa, mas ela não é suficiente para sustentar esse escândalo, enquanto um fenômeno social. E o que eu falo um escândalo enquanto fenômeno social? Ele depende de visibilidade constante e de que haja produção de elementos discursivos e difusão desses elementos discursivos. E que as pessoas acabam incorporando isso no seu dia a dia, sabendo sobre esse escândalo, a trama, o personagem, né? Então, o que é o próximo passo? Quem que fez isso, quem que fez aquilo? Quando isso fica mais ou menos claro para as pessoas, e para as pessoas eu não estou falando de mim, né, da gente que está conversando aqui, é das pessoas na sua vida cotidiana, no cafezinho, né, você viu aquilo? Se isso passa a ser parte, né, da opinião pública cotidiana das pessoas, a gente pode estar diante de um escândalo político. O Banco Master, né, tudo relacionado ao escândalo Master, tem elementos de escândalo, mas a gente tem visto também uma eficaz neutralização de seus efeitos por parte desse bolsonarismo que é muito organizado nas redes, que teve impacto na campanha do Flávio Bolsonaro, mas não o suficiente para que ele deixe de ser um candidato bastante competitivo. Eu gostei bastante da primeira parte da fala, não, da fala inteira, mas especialmente da primeira parte da fala da professora, da cientista política Tatiana Chicarino, né, que é a pronúncia correta, né? Tatiana, mas aquele momento em que você explica que, no caso do homem, se houver uma traição explícita, depende de como ele se comportar, né? Se ele for assim, mostrar assim que ele se arrepende, eu sou um arrependido, eu já superei essa fase, etc. Agora, eu acho, enfim, eu concordo que isso tem um peso totalmente diferente se é uma mulher ou se é um homem, e não só no Brasil, né? Como a gente viu no caso do Bill Clinton, que não encerrou a carreira política por causa daquele escândalo. Mas depende do que apareceu, eu também acho. Depende da circunstância, de que imagem que seja divulgada, né? E se for uma circunstância muito bizarra para o Flávio Bolsonaro, pode ser ruim, né? Uma coisa é o sujeito reconhecer, olha, eu tive um caso fora do casamento, me arrependi, contei para minha mulher. Aqui não é isso, aqui é participação em festas que as pessoas lá do campo
bolsonarista ali na base não tem ideia nem de que aconteçam dessa forma. Parece coisa de filme. Sim. E aí eles vão... Quando o João Dória ele disse que o vídeo era falso, saiu sobre ele, que era falso, contratou até perito, né? Para mostrar que era falso. Para mostrar que era falso, tal, gravou um vídeo do lado da mulher, né? O que é um padrão. É o clássico, né? Casos. O clássico, vai depender de muito... assim, parece que o jogo dele com a mulher tá bem equacionado, porque ela tá com ele o tempo todo, né, Chico? A preventiva com a mulher ele já conseguiu. Já tá uma ideia de uma vacina ali, ele já conseguiu. Não, a Tatiana toca num ponto muito importante, assim, que a observação dela é perfeita. A ideia da redenção no mundo do voto evangélico, por exemplo, ela pega bem. É isso. Mas eu creio que o fato da Michelle ter rompido antes desmantela um pouco esse impacto. Porque uma coisa, a própria Michelle vai lá e diz que ela é que anuncia praticamente que tem essa imagem. Ela primeiro grava... sim, na hora que ela reposta o vídeo do garotinho, exatamente. Então, ela vem pregando isso no mundo desse voto evangélico, que o Flávio Bolsonaro é um pecador, digamos, para usar uma linguagem mais apropriada a esse universo. Aí eu não sei se a questão da redenção, de mostrar-se um homem arrependido, um homem agora entregue à religião, se isso seria suficiente. Mas a observação da Tatiana é perfeita, pega bem quando você diz que eu era um canalha, o pior dos homens, mas agora eu sou outro homem, eu só peguei 61 milhões do Banco Master, eu não estava na suruba. Que seria mais grave para o eleitorado dele, talvez, né? Exatamente. Talvez. Eu queria trazer um outro tema aqui para a gente conversar junto com a Tatiana, com a professora, que é a seguinte, né, relacionado às eleições. A semana no Planalto começou essa semana, né, com trocas de cargos para reforçar a equipe de pré-campanha, a reeleição do presidente Lula. O Stucker, né, o fotógrafo Ricardo Stucker, foi exonerado hoje. Ele vai assumir a coordenação de redes sociais da campanha, com a Nicole Briones, responsável pela parte digital do Partido dos Trabalhadores. A Secretaria de Imprensa também vai ter mudanças nos próximos dias, a gente pode aguardar. E as mudanças vêm, claro, depois de Lula ter intensificado a entrega de obras há 3 meses das eleições. Nesse sábado começou o período de defesa eleitoral, que é aquele que dura até o dia 25 de outubro, e nesse período ficam suspensas as publicidades do governo, cerimônias de anúncios e etc. Teve um evento ontem em Brasília e uma fala do José Guimarães chama bastante atenção, né? Deputado do PT, licenciado, atual ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Vamos ver o que ele disse. A gente coloca aqui na tela ele criticando as atuais regras eleitorais. Abre aspas, então. Essa campanha não pode tergiversar sobre nada. Será a campanha mais radicalizada que o PT já fez em todas as eleições do Lula. E nós não podemos ter medo de enfrentar o bolsonarismo nas ruas e nessa campanha. Nós temos que ir para cima, foi o que disse o José Guimarães, né, ministro das Relações Institucionais da Secretaria. Eu queria ouvir a professora sobre isso também, depois rodar aqui na mesa com a gente, porque, de fato, é um momento bastante crucial, né? Não, muito, né? Mas o que a gente poderia perguntar, né, para o José Guimarães, o que ele está querendo dizer com radicalizado, né? E qualificar melhor isso, né? Então, o que é fazer discurso de ódio e desinformação como o bolsonarismo faz? Né? Eu acho que essa não é a melhor estratégia. Eu espero que não seja isso que ele esteja falando, né? Que seja uma campanha que, de fato, entenda que a comunicação mudou muito, né, dos últimos anos para cá, mas nós temos 2 eleições que são muito importantes a gente entender essa mudança, que é a eleição do Trump em 2016 e a eleição do Bolsonaro em 2018. É claro que essas campanhas eleitorais, elas vieram com muitas inovações que foram incorporadas por outras campanhas, mas o bolsonarismo, ele opera de uma outra maneira, que não é uma maneira institucionalizada, né, que é o uso massificado de desinformação, de discurso de ódio, com uma coordenação, mas também com uma descentralização. E eu chamo a atenção de 2 coisas, né? Uma coisa é fazer uma campanha
que tem um elemento digital, então a Nicole é muito experiente para isso. Há uma dificuldade sempre, que é a institucionalidade, mas ao mesmo tempo ter, né, a flexibilidade que as redes sociais demandam, mas rede social não é suficiente, tem que ter campanha de rua muito fortemente articulada com essas redes. Mas isso é uma coisa, mas a outra coisa importante que foi feita em 2022, que foi um monitoramento de quais eram os principais pontos da rede, né? Então a gente fala nós de rede, que é da onde sai massivamente a desinformação e o discurso de ódio. Isso durante a campanha eleitoral, o PT fez esse monitoramento e fez uma série de pedidos, né, para a Justiça Eleitoral para que esses perfis eles não pudessem mais replicar isso, caíam os perfis, né? Esses perfis eles eram bloqueados. Isso foi feito, isso é importante. É claro que a gente depende muito da atuação das plataformas digitais, que são plataformas privadas, que não é uma arena pública de discussão, não é uma praça pública, nada disso, né? Existem condicionamentos algoritmos que a gente pouco tem, né, de informação, eles são muito opacos, mas isso foi feito em 22 e acredito que essa possa ser uma estratégia que vai continuar. No entanto, o PT, assim como outros partidos, eles já nasceram de forma não digital, ou seja, eles se adaptam, eles têm um momento de adaptação às redes, é diferente do bolsonarismo que já nasce muito mais digital. Então, as dificuldades elas são muito maiores, né? Eu acho que demorou muito tempo para o governo, né, enquanto elemento de campanha permanente, né, que não basta começar a fazer campanha durante as eleições, né? A campanha hoje ela é contínua, é óbvio que não é a mesma coisa, né? Não se apresenta como candidato, mas ela é constante nas redes para manter visibilidade, engajamento, etc. Eu acho que essa questão da comunicação como parte, né, da política pública da elaboração de um projeto político, ela demorou a acontecer, né? A chegada do Sidônio mudou um pouco isso, mas ainda assim é muito adaptativo, né? Então é preciso entender como é que o adversário, no caso o bolsonarismo, atua tentando não fazer a mesma coisa, porque senão para os eleitores, mas é a mesma coisa, um faz discurso de ódio, esse também, né? Um faz campanha suja, esse também, qual é a diferença para mim? Não é fazer a mesma coisa, fazer de forma estratégica, né? Bloquear, neutralizar esses pontos onde a desinformação ela se espraia. A gente sabe como é que isso funciona. São poucos os perfis que controlam e condensam a maior parte do fluxo de desinformação e discurso de ódio nas redes. Nós sabemos isso. Pensar de forma estratégica, que engaje as pessoas, né, mas que faça essa articulação também com as ruas, que é algo que está na história do PT, né, que precisa, né, ser fomentado, né, também na campanha eleitoral. Essa ideia de que essa é a campanha mais radicalizada que o PT já fez, não sei se é verdade isso, né? Eu estranhei primeiro estranhei vir da boca do Zé Guimarães, que é considerado um ultramoderado dentro do PT, né? Como parlamentar sempre foi. Sim. E segundo, que se a gente pensar nas campanhas do passado, o PT era muito mais incisivo nas campanhas, pensar lá em 89 contra o Collor, ali havia um enfrentamento muito maior até nas ruas também. E mais recentemente, se a gente pensar o que foi a campanha de 2018, né, enfim, foi ultra radicalizada já, né, com o Lula preso, com o Bolsonaro dizendo que ia eliminar os adversários, né? Então, não é essa a primeira campanha desse clima. Eu até acho que, nesse momento, o Lula estando no poder e tudo, tem condição de fazer uma campanha mais ampla e tudo. Eu não sei bem se essa frase aqui resume como vai ser a campanha do lado do PT, porque do lado do bolsonarismo a gente está vendo que eles estão atirando para todo lado, inclusive nos pés deles próprios, né? Então está uma campanha um pouco confusa, por enquanto, do lado do bolsonarismo, né? Do lado do governo, eu não sei se o objetivo é essa palavra radicalizada, é o que a professora falou, tem que qualificar um pouquinho melhor, porque eu não sei se eu concordo com essa palavra. Eu entendi como a minha compreensão foi de que, olha, agora nós sabemos jogar esse tipo de coisa. Ah, sim, nesse sentido. Porque, como a Tatiana falou, o bolsonarismo ele surge quase como um partido digital. Um partido digital que aluga, que vira parasita no balcão do fundo eleitoral do PL.
Mas eles têm a natureza de um partido digital. E que eu entendi, compreendi o Zé Guimarães, agora nós sabemos também jogar essa brincadeira aqui. Pode ser. Que não sabia, na eleição de 2018. 18 principalmente não. Foi completamente vendida. O PT fez uma boa campanha de rua, forte, mesmo com o Lula preso, mas uma péssima campanha de rede social, né? Sem dúvida, foi pego de Ainda surpresa. dá tempo de trazer mais uma notícia aqui, Claro, gente. Gabi. Eu queria só trocar um pouco de assunto, porque sabe aquela pessoa que às vezes você está evitando, né? Você não quer encontrar de jeito nenhum. Nesse caso, juridicamente. Muda de calçada. Né? Isso, mais ou menos por aí, Chico. É o Flávio Bolsonaro e o ministro Flávio Dino. Boa. Né? Porque, Dois Flávios. dois Flávios. A defesa do senador acionou o ministro Edson Fachin, que é presidente do Supremo, né? Tribunal Federal, e pediu que o André Mendonça assuma a investigação sobre a suspeita de envio de emendas parlamentares à produtora do filme Dark Horse, depois do Flávio Dino autorizar a Polícia Federal a investigar esse caso. É uma apuração do Theo Cury, da CNN Brasil, e vale lembrar que o Flávio Dino, né, ele concentra no STF a relatoria de uma série de processos que investigam suspeitas de repasses de emendas parlamentares, né? Inclusive foi um dos primeiros a questionar toda essa questão. O André Mendonça é responsável por conduzir as investigações sobre as fraudes no Master e do Vorcaro no Supremo, e assumiu recentemente agora um pedido para investigar o financiamento do filme sobre o Bolsonaro. A defesa do Flávio Bolsonaro, né, o que ela sustenta? Que esse caso ficou com o Flávio Dino porque os deputados Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio, e a Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, eles apresentaram um pedido de investigação diretamente na ação sobre transparência de emendas parlamentares. E um dos argumentos dos advogados do Flávio é que o Fachin já enviou um outro pedido de investigação feito pelo PT para o gabinete do André Mendonça. Então, agora o Flávio Bolsonaro, não sei por quê, mas ele não quer que o Flávio Dino tome decisão a respeito disso. Professora. Esse é o típico follow the money, né? Siga o dinheiro que vamos encontrar coisas. A transparência é algo muito importante quando a gente pensa em democracia de forma geral e o uso de recursos públicos, não preciso nem dizer, né? Então, a gente tem desde, enfim, o golpe, a presidenta Dilma Rousseff, no governo Temer, mas isso vai se acentuar muito no governo de Jair Bolsonaro, que é uma eliminação da transparência no uso dos recursos públicos ou uma diminuição muito grande, e a gente está falando dessas emendas parlamentares, que enfim, o orçamento foi todo capturado por esses interesses locais, né, o uso dessas emendas, e de forma muito pouco transparente, porque todas as tentativas que são feitas pelo STF de tentar trazer mais transparência a esse processo, eles tentam barrar. E por que isso? Porque quando você tem menos transparência, você tem menos controle e, portanto, pode alocar esses recursos da maneira que quiser, seja via corrupção, seja favorecimento de clientelismos locais. Então, o que a gente observa, é claro que não é a mesma coisa, mas a gente pode ter um vislumbre disso, que é uma política muito parecida da primeira quadra que a gente teve, né, chamada democrática, né, a Primeira República, que seria ali a chamada República dos Governadores ou dos Oligarcas, em que determinados políticos, eles controlavam recursos e, portanto, eles controlavam o poder local. E é isso que a gente está vendo, né? Recursos que saem, que a gente não sabe para onde vão exatamente, qual é o objetivo disso, qual é o desdobramento disso em termos de políticas públicas. Então, é algo realmente que é muito difícil, né? A gente já tem uma governabilidade muito complexa, considerando 30 partidos, né? Partidos menores, maiores, mas, enfim, muitos partidos, muitos interesses partidários para serem, né, para haver uma negociação no Congresso, e se, né, o governo que é eleito, né, com um projeto político, a presidência da República, não consegue conduzir isso, porque o orçamento é capturado, isso é bastante problemático. O lugar onde esse embate está acontecendo no STF, não à toa, né, o bolsonarismo muito, né, é muito enfático em relação a dizer, fazer uma campanha para que tenha, né, mais bolsonaristas, senadores, para fazer esse enfrentamento nesse lugar, ou seja, um desequilíbrio muito grande desses três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Né?
Exatamente. É o medo, né? O Flávio Bolsonaro, ao pedir a troca que saia o Dino e passe para outro ministro, ele pede que vá para o André Mendonça, né? Sim. É medo, né? Acho que eu resumiria numa palavra isso. E o nosso documentário aqui sobre orçamento secreto mostra como é que o dinheiro circula a partir do Congresso, né? Nessa forma descontrolada, etc. Então, eu acho que essa palavra talvez resuma esse pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, que tem um acúmulo de problemas impressionante a essa altura da campanha, né? Eu estava vendo que... estava somando aqui, né? Ele já tem a dificuldade com o tarifaço, então desconfiança junto aos atores econômicos. Ele tem a briga com a madrasta e aí a desconfiança junto às mulheres. Ele não conseguiu definir palanques em vários estados, então a desconfiança junto aos políticos. E, enfim, isso tudo se soma e ele tem problemas também judiciais. Então é muita coisa para um candidato só que desafia o presidente Lula, Chico. Porque o que se imaginava é que ele chegaria numa fase crítica da campanha, sob ataque, em relação ao passado do poder do Rio de Janeiro. Aquelas coisas das milícias. Rachadinha, Queiroz, milícia, e ficaria naquele universo. E isso já seria assim, um prejuízo, uma amostra importante do passado dele. Não, ele conseguiu adquirir problemas novos. Novos problemas, e gravíssimos, né? Principalmente no campo moral, no campo religioso, que a Michelle ela traz esse componente, ela joga para essa clientela evangélica um outro Flávio Bolsonaro, não o Flávio Bolsonaro da família e da pátria e da igreja, mas o Flávio Bolsonaro que pode estar numa festa do pecado, o Flávio Bolsonaro que pode não ser aquele bom marido, o Flávio Bolsonaro que pode não ser aquele filho ungido pelo Bolsonaro. Então ela problematiza demais. Ela planta desconfiança. Ela joga ali uma semente, para usar uma expressão semente que eles gostam muito, uma semente do caos. É isso. É isso, professora. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada pela sua participação. Sempre um prazer te ouvir. Obrigada e até uma próxima. Muito bom. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. Boa noite, querida. Até, professora cientista política Tatiana Schicarino conversando com a gente. E, gente, hoje é terça, hein? Vocês sabem o que é hoje eu sei. Né? Precisamos conversar. Sabem quem é a convidada de hoje? Olha o spoiler aí na sua tela. A chamada Nunca Quis Ser Mãe. Quem fala é a Penélope ou a Ângela Dipp, mas foi um personagem que marcou a minha infância, a Penélope, né? Penélope. No Castelo Rá-Tim-Bum, então posso chamar ela aqui carinhosamente de Penélope também, ela que está com um monólogo, aos 60, uma aventura divertida da puberdade à menopausa, e a gente tem um trechinho aqui para saber o que nos aguarda, a Ju Baroni conta pra gente. Vamos assistir? Olá a todos! O Precisamos Conversar já vai começar e hoje vamos estar acompanhadas da atriz Ângela Dipp. Vamos debater por aqui sobre as mulheres que não querem ter filhos. Vamos falar também sobre sites de dopamina. Você tem a sensação de comprar, mas não gasta dinheiro. E sobre amor bandido. Estamos falando do criminoso Thiago Brenan, que vai se casar com sua advogada. É hoje, logo depois do N2. Muito bom, hein? 3 temas muito bombásticos. Até se conecta de alguma forma o nosso tema daqui do Flávio Bolsonaro. Do Flávio e da família, né? O amor bandido. Amor bandido. A redenção desses bandidos depois, né? Exatamente. Totalmente ligado ao nosso tema. Eu fiquei curiosa com sites de dopamina também, eu vou te falar. Que substitui aquele impulso de compra. Então, são pautas interessantes e uma convidada super interessante também. A Ângela Dipp. Não percam logo na sequência. Ansiosa para ver a participação da Ângela Dipp, que conversa com a Ju Baroni, a Açucena e a Márcia Tiburi também, 7 horas da noite. Então, muito fica bom. Com a gente, coladinho Precisamos no N2. Conversar. Eu nunca esqueço o nome desse programa, porque tem sempre alguém dizendo para mim. Precisamos conversar. Eu até imagino que tem uma pessoa que fala mais. A gente sempre deixa o recado subliminar ali, né? Quando a gente fala, precisamos conversar. Gente, entra no grupo do WhatsApp também, vale a pena, viu? icl.com.br/precisamos conversar, que ali você recebe os conteúdos exclusivos dos bastidores, tem muita coisa boa que aparece só por ali no grupo, então vale a pena. Vamos seguir aqui falando também de bolsonarismo e de repercussões. O deputado Lindbergh Farias, a gente falou agora há pouco dele, ele criticou pelas redes sociais a atuação do Flávio Bolsonaro nessa audiência
sobre o tarifaço nos Estados Unidos. Vamos colocar aqui na tela. Ele diz o seguinte, abre aspas, a participação do Flávio teve interesse meramente eleitoral, ele não foi defender o Brasil, mas apenas tentar pagar as próprias digitais. No passado, comemorou o tarifaço contra o país e agradeceu ao Trump. Agora, só pede adiamento. Diz que agora é o pior momento, depois da eleição, pelo visto, o Brasil que se vire. Lacaio de Trump e do crime organizado. Fecha aspas para o Lindenberg Farias. E o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, deu uma entrevista para o UOL e também fez duras críticas ao Flávio Bolsonaro. Hoje está um dia assim, de declarações surpreendentes, para dizer o mínimo. Só falta o Valdemar chegar com a dele, né? Porque todo mundo já soltou a sua. Zé Trovão a Kassab. Porque o Zé Trovão a Kassab. O Lindenberg a gente espera, né, a crítica ao Flávio. Agora, o Zé Trovão e o Gilberto Kassab, o que o Kassab falou, Gabi? Vamos colocar aqui na tela o que ele disse em entrevista para o UOL. Abre aspas para o Gilberto Kassab. Eu acho que eles erraram bastante, porque na hora que, em especial no primeiro momento, vem o tarifaço, o Eduardo bate no peito e fala, fui eu que pedi. A partir daí, eles nunca mais consertaram essa relação com o cidadão, com a cidadã brasileira, porque isso chocou muito. O próprio Lula, naquele momento, estava numa posição de dificuldade nas pesquisas de aprovação do seu governo. Teve a oportunidade de renascer com o discurso correto da soberania. Ele também elogia o Lula, não é só que ele critica o Flávio. Então, acho que a família tratou muito mal esse tema, continua tratando. Rapaz. A cientista política Gisele Agnelli vem aqui conversar com a gente também, debater essas frases, né, que estão, essas entrevistas que estão surgindo aí. O Flávio Bolsonaro parece que está apoiando de muitos lados, até de onde a gente não imaginava. Talvez ele não imaginasse que viria, né? Professora, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês, Gabriela, Chico, Rodrigo. Boa noite, querida. Olha, já... Mas vamos... Não, eu ia perguntar Vamos lá. justamente isso. Quer dizer, o Lindenberg faz a crítica política dura, diz que eles são traidores da pátria, venda de lacaios, do Trump, etc. Agora, o Kassab dizer isso, que eles erraram desde o começo e continuam errando, eu achei forte, apesar desse jeito que o Kassab sempre faz a crítica sem subir muito o tom. Mas me parece um sinal bastante preocupante. Eu, se fosse o Flávio Bolsonaro, estaria preocupado com essa entrevista. Mas queria ouvir você sobre isso, a fala do Kassab. Ou já era esperado, professora? Já estão no embate eleitoral, né? O Kassab como vice do... Caiado. Ali, do Caiado, então, mas já era esperado, ele vai ter que tirar votos do Flávio, além do voto que está sendo disputado dos indecisos ali, entre o próprio Lula, o Flávio e agora o Caiado. Mas é interessante que os argumentos principais que o Flávio usou ali naquela audiência da sessão 301 foi que as tarifas fortaleciam politicamente o Lula. Então ele queria convencer Washington que o tarifaço virou um trunfo de Lula. E aí ele cai num grande problema mesmo de estratégia de campanha. E vamos combinar que ele escolheu estar lá, né? A gente sabe que essa audiência pública, ela é um tanto quanto pro forma, tem sua função, mas ela também, o canal principal é da diplomacia do governo com os governos dos Estados Unidos, brasileiro com o governo dos Estados Unidos. Quer dizer, se o Trump acata ou admite em algum momento voltar atrás do tarifaço e colar isso no Flávio e nesse discurso eleitoral, é uma admissão de culpa de que realmente era um argumento absolutamente político, o tarifaço, um instrumento político. E o Trump, mesmo internamente, já se deu mal com relação a isso. Quando ele instaurou a primeira vez a Magnitsky, quando ele veio se intrometer no nosso Supremo, pegou muito mal, inclusive domesticamente, porque foi diferente do que ele fez com o mundo inteiro. E o Brasil tem essa característica, o tarifaço contra o Brasil. Agora, se o Trump não liga para o que o Flávio está colocando, ou na carta, ou na oralidade que ele e o Paulo Figueiredo foram fazer lá nessa audiência pública, o Flávio também tem um problema, porque ele vai continuar até o final da campanha, falando então que os Estados Unidos se precipitam fazendo tarifaço contra o Lula. Então, ele está numa posição assim, um pouco kamikaze. É difícil a gente entender uma estratégia de campanha. Parece que essa campanha do Flávio Bolsonaro é um dia após o outro, né? Não tem uma estratégia de longo prazo ali para ancorar essa campanha.
Fora que eu preciso comentar também que esse rompimento com a Michelle é muito ruim para ele. Seria excelente acho que ele teria até uma campanha matadora se ele tivesse com a Michelle do lado dele, como eles estiveram ali tirando foto na posse do Trump, em harmonia, ou numa aparente harmonia, né? Porque ele ia juntar todo esse carisma que a Michelle Bolsonaro tem, essas mulheres mais conservadoras que ela traz, com o Flávio, retomar o discurso antissistema, enfim, retomar uma coisa revanchista e de vingança, porque o pai está preso. Então, acho que eles teriam uma campanha matadora, mas enfim, não é isso que a gente está vendo agora, e a gente vê que o Ronaldo Caiado ali e o Kassab estão tentando se aproveitar desse momento frágil da campanha do Flávio. A gente estava mostrando agora há pouco, né, Chico? Porque a gente falou disso, mas não tinha ainda as imagens. As fotos? As fotos do Flávio Bolsonaro na audiência lá nos Estados Unidos. Tem a foto com o Eduardo Bolsonaro e a foto que a pré-campanha quer mostrar, que é cortando o Eduardo Bolsonaro. É da foto, exato. Vão tentar tudo. Já evitaram que o Paulo Figueiredo se aproximasse hoje de qualquer foto com eles, por conta, pegou muito mal a declaração em relação ao voto das mulheres. Então, eles vão tentar limpar de qualquer jeito. Mas, professor, uma coisa que me chama bastante atenção e o que eu acho pior para o discurso do Flávio Bolsonaro é esse que ele diz, não é o momento para tarifa, como se tivesse um momento ideal para tarifas. Então, se eu sou um empresário brasileiro e escuto aquilo, qual é? Quer dizer que tem um momento ideal para me taxar, para me tarifar? É pior ainda, na verdade, porque daí ele está dizendo assim, votem em mim, que daí vai ter tarifa. Então o empresário não vai apoiar, depois das eleições. Que hoje você tinha, nessa mesma comissão aí, estavam lá vários representantes de segmentos do empresariado do Brasil, tentando, para valer, derrubar as tarifas. Aí aparece o outro, e nos 5 minutos dele, ele só diz que não é legal agora. Depois pode ser legal. Pô, se eu sou um empresário, eu não saio com simpatia alguma a candidatura dele, não é, professora? Pois é. A gente tem 3 correntes de intenção nessa audiência, bem marcadas, né? O primeiro é o protecionismo, a indústria protecionista dos Estados Unidos. E aí a gente tem o agro, o aço, o alumínio. Segundo, a gente tem as empresas brasileiras que querem evitar ao máximo esse discurso mais politizado, né, que estão desesperadas porque é nelas que vai recair bastante essa tarifa, e elas deram mão, claro, para os importadores americanos, que já tiveram muito problema quando o Trump usou IEEPA e caiu com a Suprema Corte, mas eles precisam repassar o dinheiro desses custos extras, que são as tarifas para os importadores, para o consumidor, então eles têm grandes problemas com isso. Então, empresas brasileiras com os importadores dos Estados Unidos. E um terceiro, que é o eixo Flávio Bolsonaro, político eleitoral, que está apresentando ali, aproveitando essa audiência pública para apresentar quem ele seria, caso eleito, para os Estados Unidos, né? Ele e o Paulo Figueiredo. Aliás, num discurso que nem parece, nem tem tom de estar endereçado ao povo brasileiro, né? Então, esse primeiro argumento que a gente colocou, já que é eleitoral, né? E Washington teria que comprar a segurança que eles estão tendo em dizer... E ele ainda coloca dessa forma, pelo menos, a gente ainda não tem a transcrição, né, Gabriela? Você falou que está com as primeiras fotos, mas a gente tem o documento que o Flávio Bolsonaro enviou, o gabinete do Flávio Bolsonaro enviou. Então ele fala em postergar e essa parte para mim mais complexa, que é postergar as tarifas para 180 dias depois das eleições, ou seja, depois das eleições pode aplicar tarifa, tá tudo bem para o Brasil. Isso é um absurdo, isso é contra os interesses do Brasil, né? Ele traz ali algumas pesquisas, Paraná Pesquisa, Atlas Intel, tentando conectar os momentos de aumento de pressão estadunidenses e o aumento de intenção de voto no Lula. Claro que ele tem um lapso de memória, esquece um pouco o escândalo do Master, o Dark Horse, tudo isso. Ele tem um tópico específico sugerindo para os Estados Unidos que tarifas não são interessantes, né? Então ele tangencia um discurso de mudar um pouco de tom, mas falando, olha, será que para o Brasil, nesse momento
momento, esse momento eleitoral, não seja melhor as sanções individuais? E é reforçando de novo o uso da Magnitsky, esse outro tipo de sanção a pessoas, né? E se apresenta como um parceiro estratégico para os Estados Unidos e que tudo vai mudar, você é um parceiro muito melhor para vocês, e ele até se coloca para negociar a questão do PIX. Nesses últimos 2 pontos, a defesa da sustentabilidade das sanções individuais, ao invés do tarifaço, e se apresentar como um parceiro estratégico para os Estados Unidos, anti-política de desdolarização do Brasil, de BRICS e tudo mais, esses 2 últimos pontos parece que o Paulo Figueiredo ia reforçar mais. E aqui parece uma plataforma de governo de um eventual governo Flávio. Ele se reafirma como pré-candidato, usando essa audiência. Nossa, desculpa. Não sei se vocês ouviram. O que foi isso? Eu tô aqui na Flórida e teve um relâmpago muito forte na Flórida. Nossa, ainda bem que é um relâmpago. Eu achei que tinha sido um estouro. Eu achei que tivesse sido um estouro mais grave, assim, mas menos mal que seja um relâmpago. Pois é. Bom, ao vivo acontecem essas coisas. Exato. E eu ia dizer também do Paulo Figueiredo, como eu vi o Chico lembrando também o que ele falou essa semana, né, do voto das mulheres, eu fico pensando quem é o Paulo Figueiredo, né? Além dele ser neto do ditador, do último ditador militar do Brasil, porque ele não é engraçado ele estar ali falando junto, né, com o Flávio, porque ele não é um influenciador político clássico, na medida que ele não está atrelado a nenhum partido político e ele nunca fez parte do governo. Né? E ele está com grandes problemas na justiça no Brasil, devendo 80, 100 milhões de reais numa ação administrativa da CVM e outros, né? O processo do golpe e tudo mais. E nos Estados Unidos também. Ele não é réu num processo, mas ele está bem envolvido num processo bem cabeludo aqui de um empresário chinês ligado à criptomoeda, ligado a Steve Bannon, que parece que estava negociando criptomoeda com empresas ligadas a, enfim, tráfico de pessoas e crime organizado. Foi preso em 2017 pela FBI e agora o governo americano está tentando resgatar a massa falida dessa empresa, que tinha ligação com a empresa essa é a ligação com a empresa do Paulo Figueiredo. Então, ele ainda é um personagem mais emblemático, né? Ele virou o garoto de recados, parece, nesse jogo com o Eduardo Bolsonaro contra a madrasta, né? E o Eduardo Bolsonaro, como é filho, também não pode falar nada, então ele virou um pouco o menino de recados do bolsonarismo aqui. Assim, só para quem não pegou todo o programa e não viu desde o começo, né? Só para explicar essa coisa das fotos, né? A pré-campanha do Flávio Bolsonaro, porque não foi filmado o evento, a audiência pública lá, a pré-campanha divulgou para os jornalistas uma foto em que o Eduardo não aparecia, cortou o Eduardo da foto. Depois o Eduardo se publicou, fez a publicação em que ele estava, e aí o Flávio teve que corrigir depois. Olha, então, as 2 fotos na tela, só para quem perdeu essa parte, né, Gabi? Embaixo é a primeira foto que a campanha, os marqueteiros, os jornalistas contratados pelo Flávio, acharam melhor não incluir o Eduardo na imagem e mandaram para as redações. Virou até manchete aqui do ICL, de alguns outros sites. Depois, mais tarde, ele viu que pegou mal, porque não dava para apagar a presença do Eduardo, e aí publicou uma segunda foto aí com a presença do Eduardo Bolsonaro. Agora, o Paulo Figueiredo, eles deram um jeito de sumir com ele mesmo. Não deixaram nem que ele fosse, né? Esse que a professora estava citando aí, o neto do João Figueiredo. Mas foi importante ela puxar a capivara, né? Como a gente diz no popular do Paulo Figueiredo. Importantíssimo, sim. E ela citou também esse documento que foi enviado antes, ou a carta, né? Se vocês preferirem, do Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos. E eu acho importante porque deixa essa brecha para a taxação acontecer depois das eleições e também tem outras coisas ali que são importantes, né? O Flávio sugerindo a saída do Brasil do Mercosul, né? Defendendo o fim da tarifa sobre o etanol americano, que o PIX não deveria se conectar a sistemas de pagamento fora do eixo ocidental. Então, também já dá um indicativo ali de como que seria, né, uma eventual gestão do Flávio Bolsonaro e que os Estados Unidos priorizassem sanções contra autoridades específicas, tipo ministros do Supremo, né? Ministro pode. Agora, o Brasil, nesse momento, pega mal, né? Pega mal. Então, nesse momento, não. Deixa para depois, justamente. É isso. Agora, eu quero trazer um outro aspecto da pré-campanha do Flávio Bolsonaro, né?
porque ele ainda não escolheu quem vai ser a vice. Deve ser uma mulher. Ele está vivendo esse impasse, até porque ele quer conquistar o eleitorado feminino, né? Ele quer ampliar essa competitividade com esse eleitorado e reorganizar o campo bolsonarista depois da crise com a Michelle. Como a gente já disse aqui ao longo desse programa, não está muito fácil. E entre os nomes que ganharam força, professora, nas últimas semanas, está a da ex-presidente da Caixa, a Daniela Marques, que é filiada ao Republicanos desde abril. Esse nome ganhou mais destaque porque ela coordena parte da elaboração do programa econômico e do plano de governo voltado ao eleitorado feminino. Tem uma relação próxima também com o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. E os integrantes do próprio PL avaliam que uma eventual indicação dela também poderia facilitar a interlocução com Republicanos. É um partido que a gente comentou aqui ontem também, que não está fechado com a direita, a extrema-direita, né? E eles precisam ampliar o apoio à pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Só para reforçar que o PL vai oficializar essa candidatura no dia 25 de julho. Então, o tempo está correndo, né? Professora. Pois é. É importante dizer que ele está num momento muito difícil com as mulheres, né? Então, assim, eu peguei aqui uma pesquisa Atlas Intel, o Flávio perdeu 10 pontos percentuais entre mulheres entre maio e início de julho, né? E aí a gente já inclui o período do vídeo do Paulo Figueiredo, do vídeo da madrasta, da Michelle Bolsonaro. Então, ele está no momento que as pesquisas mesmo mostram a deteriorização desse voto das mulheres no bolsonarismo. E, bom, num ponto, o Figueiredo tinha razão no vídeo dele. As mulheres tendem realmente a votar de forma um pouco mais progressista, principalmente as mais escolarizadas e as urbanas, né? Em oposição aos homens que estão sendo mais conservadores. Esse gender gap, ele acontece no mundo inteiro, mais ou menos, dependendo do contexto e do país, é claro, mas ele é fato. E o que incomodou muito ele, na verdade, é a ameaça de que as mulheres estão ganhando autonomia e ganhando uma opinião muito forte. A gente já viu isso desde que o bolsonarismo se lançou, o próprio movimento Ele Não, a própria cisão nas famílias, principalmente quando o homem era mais bolsonarista e a mulher não era, e ela começa a se colocar mais a sua opinião, politicamente sou contra, e é isso, e bater o pé. É isso que está incomodando eles, né? Primeiro que a gente precisa ver como essa campanha, como a Michelle vai continuar se comportando nessa campanha, ou seja, ela vai ficar quietinha, ela vai colocar ainda, ela é muito carismática, ela mobiliza as mulheres, ela montou o PL Mulher, ela não é um capital político de se jogar fora, ela pode ferir a campanha do Flávio, ela vai ficar quieta ou ela vai continuar postando foto da festa ali dos astronautas do Forcaro para dizer que eles não são homens de família mesmo, e que ela é o puro conservadorismo novo messiânico apontado por Deus, não só pelo partido, né? Então, mesmo ela se afastando do PL Mulheres, ela ainda tem um capital político que pode continuar ferindo a campanha dele e pode ser usado nas outras campanhas contra ele. Desses nomes que eu vi, Gabriela, o único que me destacou, que eu acho que acrescenta politicamente ao Flávio como vice, porque o que na verdade está mais aqui em disputa é o voto dos indecisos, tanto pelos Lula, né, os que ainda não se colocaram, quanto pela extrema-direita, no caso do Flávio. Então, quem seria a personagem que acrescentaria? Então, ela tem que sair da bolha da extrema-direita. A que vem mais pronta, para mim, já conhecida nacionalmente, é a Tereza Cristina. Ela tem um perfil mais centrista de opinião, ela sai um pouco dessa coisa das pautas dos costumes, ela tem uma entrada bem interessante com o agro, que faz um link com o Flávio, interessante também. Então, acho que dos nomes que acrescentaria ali politicamente para ele alguma coisa, eu acho que a Tereza Cristina está mais preparada do que escolher uma mulher como a Zanata, por exemplo, que é mais do mesmo, né? Como se fosse um Flávio de Calças, assim, em termos de pautas. E ele precisa avançar muito nessa pauta se ele quiser ganhar esse público para além da vice, né? Porque eu vi um vídeo dele falando que as mulheres antes andavam com a bolsa assim no ombro, agora cruzam a bolsa, seguram forte a bolsa, é um problema de segurança grave. Se ele acha que essa é a pauta das mulheres unicamente, ele precisa estudar bastante esse tema ainda. Professora Gisele Agnelli, é sempre um prazer te receber aqui no Uni2. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. É um prazer aprender contigo, viu?
O prazer é todo meu sempre de estar aqui com vocês. Um bom dia para vocês. E cuidado com a chuva, né? Porque... cuidado com raios e trovões. Pipoco do relâmpago aí. É verdade, a gente ouviu aqui. Obrigada, professor. Boa noite, querida. Muito obrigado. Um abraço. A gente muda aqui para o cenário internacional, para as notícias internacionais, gente, porque milhares de iranianos foram às ruas hoje para o 4º dia do funeral do ex-líder supremo Ali Khamenei, que governou o país por 37 anos, até ser assassinado em fevereiro desse ano. Foi uma terça-feira bastante tensa no país e a correspondente do ICL, Giovana Vial, traz para a gente as últimas informações. Vamos assistir. Eu falo de Teherã, no Irã, e hoje foi um dia conturbado na região. Além do 4º dia de funeral de Ali Khamenei, que acontece agora em Qom, uma cidade iraniana sagrada para os muçulmanos xiitas, alguns outros acontecimentos geopolíticos importantes marcaram o dia de hoje. 2 navios sofreram ataques no Estreito de Hormuz, que é a principal peça de vantagem iraniana para as negociações do cessar-fogo com os Estados Unidos. Donald Trump se pronunciou, dizendo que ou o Irã fecha um acordo com os Estados Unidos, ou o presidente norte-americano vai terminar o trabalho, se referindo ao uso da força contra o Irã. O ministro das Relações Exteriores iraniano respondeu, afirmando que as negociações não serão frutíferas se as ameaças de Trump continuarem. Ainda hoje, 2 explosões aconteceram no centro da capital síria, Damasco, durante a visita do presidente francês Emmanuel Macron, a primeira visita oficial de um chefe de Estado desde a queda de Bashar al-Assad em dezembro de 2024. 18 pessoas ficaram feridas, mas nenhum grupo assumiu a autoria dos ataques até agora. Em Gaza, o Hamas anunciou que não governa mais o território, deixando espaço para que um comitê tecnocrata assuma o controle. Enquanto isso, Israel continua os seus ataques aos territórios ocupados da Palestina e também ao Líbano. Aqui, então, o registro, mais uma vez, da nossa repórter no Irã, em Teherã, na verdade, né, no Irã. E, gente, chegando aqui aos finalmentes, né, como se diz, eu queria chamar todo mundo para o Papo Legal amanhã com a redação do ICL. Vai ter o Flávio VM Costa, nosso repórter investigativo. Opa, grande Flávio. Vale a pena acompanhar. Hoje eu estava lá conversando com o pessoal, muita gente veio me fazer pergunta, adorei fazer a interação, vou estar lá mais vezes. Muito bom. Rodrigo Viana já foi também, já estivemos lá, papo com a nossa comunidade. Papo legal. É isso. E também, a gente está falando do Papo Legal, vamos trazer o resultado da nossa enquete. Vamos colocar aqui na tela? Vamos ver como é que ficou, hein, gente? Colocando, então, a pergunta na tela para você acompanhar junto comigo. Um eventual vazamento de imagens do Flávio Bolsonaro em uma festa do Vorcaro pode abalar a sua campanha? Sim, o eleitorado dele é conservador, 49%. Então, a maioria aqui das pessoas dizendo que provavelmente vai sim... eventualmente, né, se surgir um vídeo, abalaria a campanha do Flávio Bolsonaro. Falamos muito sobre isso ao longo do programa, porque é um temor, né, da campanha. E quando a gente fala abalar, tira 5% dos votos evangélicos dele, é um prejuízo que vai... É a eleição que vai embora. É isso aí. E aqui também agradecer a todos que nos acompanharam. A gente falou do Papo Legal, também da nossa audiência. Rodrigo Leonardo, Ana Carvalho, Rose Gutenberg, Gilmara Santos, Marlene Mello e grande elenco. E vamos para o Precisamos Conversar a partir de agora, pessoal. Boa noite a todos. Até amanhã. Noite. Eu quero meu dinheiro, não veio quanto descontar em minha festa, não precisa dinheiro roubado. Eu quero o meu dinheiro certo. Aqui, os carros chegavam 2 de cada vez para trocar sacos de dinheiro. No total, Lira, quando era presidente da Câmara, aprovou mais de 90 milhões de reais para Rio Largo, sem que o autor das emendas fosse identificado. Foi entregue em dezembro do ano passado, está todo esburacado. Você não vai falar com a gente? Com a dinheirama do orçamento secreto, Rio Largo poderia ser um município modelo. Rio Largo não tem saneamento básico. 4 milhões nessa brincadeira, enquanto aí tem gente sem saneamento básico, tem rua esburacada. Isso é dinheiro de roubo, de corrupção.